Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que me honram, comparecendo a mais uma destas nossas caminhadas pela Lei 6.015. Agradeço a ARPEN do Estado de Goiás pelo apoio que presta a estas nossas explanações, dando-me aqui a honra de prestigiar-me com esta página do Instagram da entidade goiana. Meus cumprimentos em particular ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, digno presidente da ARPEN de Goiás, bem como a minha estimada amiga, a doutora Evelyn Tonioli Valente, que é diretora dessa entidade goiana. Como sabem aqueles que já têm comparecido a essas nossas reuniões, a ideia do Caminhando pela Lei 6.015 foi oriunda de uma registradora civil, a doutora Thaís Mortieri de Castelo Branco, uma estudiosa do registro civil em particular, do registro em geral, do direito notarial também, mas em particular do registro civil, e que me entusiasmou a percorrer um tanto as disposições da Lei 6.015, uma a uma, com o vagar que cada caso, cada circunstância pode sugerir, uma vez que a lei de regência, datada de 1973, passou a vigorar no dia 1º de janeiro de 1976. Lá se vão, portanto, 40 e tantos anos, não é? E é o momento, efetivamente, de nós, deitarmos vistas a esses dispositivos, retomá-los, verificar quando o caso, o que é que a jurisprudência doutrinária, a jurisprudência pretoriana entenderam consolidado, entenderam submetido a uma compreensão progressiva, à vista do próprio dinamismo social, da necessidade de acomodar as normas jurídicas à realidade das coisas. Examinamos até aqui, ao longo de já mais de ano, as normas dos artigos 1º ao artigo 38. Hoje vamos dedicar-nos ao artigo 39 da Lei 6.015, mas com a pretensão de situá-lo dentro de um quadro teórico mais amplo, mais abrangente, que permita colocar essa regra dentro de um sistema que pode efetivamente clarear, elucidar muitas questões de caráter prático também na área do registro. Não é só fazer uma teoria, mas considerar a teoria projetada também para o exercício ou execução prática da atividade registral. Que diz o artigo 39? Vamos lê-lo aqui com vagar e passar depois, antes de comentá-lo, situar a hipótese teórica geral, o quadro especulativo geral em que esse dispositivo deve situar-se. Diz aqui a lei: tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura, primeira hipótese, ou ainda em seguida da assinatura, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Naturalmente, esse dispositivo, que eu vou reler para que todos possam o mais possível retê-lo ou relembrá-lo, mais se aplica a situações dos registros papelizados, dos registros lançados com o suporte do papel, o suporte material do papel. Mas vamos ver. Tendo havido omissão ou erro,
de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida da assinatura, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Muito bem. Essa norma do artigo 39, que ao fundo talvez complemente ou explicite a norma do artigo 35 da Lei de Registros Públicos, que nós já tivemos a oportunidade de comentar há tempos anteriores, trata da matéria geral das retificações registrais. Bom, cuidemos, portanto, desse tema, a retificação do registro. Primeiro, antes de avançarmos sobre o conceito de retificação, a divisão da retificação registral e alguns argumentos que permitam distinguir certas questões nessa área, façamos aqui uma discriminação que é de grande relevo. Há retificações de registro e há retificações de título. Isso normalmente se compreende com certa facilidade quando se colocam em contraste, de um lado os registros e de outro lado as notas. Compreendemos perfeitamente que coisa é uma retificação de escritura pública e que coisa é uma retificação do registro de um ato ou negócio objeto de uma escritura pública. São coisas obviamente distintas. O que nem sempre, isso é importante considerar, o que nem sempre se nota, e talvez aqui haja uma explicação que está na circunstância de que nós, por uma questão de generalização expositiva ou simplificação expositiva, costumamos dizer que algo que distingue o notário de um lado e de outro lado o registrador está em que o notário elabora títulos e o registrador não os elabora. Mas isso não é bem assim. Se nós formos verificar, ainda que com um caráter excepcional, com um caráter que, digamos, não é o ponto central de sua atividade, o registrador também emite títulos. Por exemplo, vamos pensar nessa hipótese. Eu tenho a necessidade de ir ao registro de imóveis para averbar a morte de uma pessoa. Suponho a morte de um credor usufrutuário, a morte de um proprietário, e eu ainda não fiz o inventário, mas quero averbar essa circunstância, de que eu tenho de valer-me? De uma certidão expedida pelo Registro Civil. Ora, essa certidão do Registro Civil é um título para o registro de imóveis. Como haverá várias hipóteses em que certidões registrais são exibidas para amparar inscrições no registro imobiliário e até mesmo inscrições no próprio registro civil. De maneira que nós temos aqui a expedição de títulos no registro, suponhamos aqui no registro civil, como temos naturalmente a expedição de atos de inscrição, de registro, sentido amplo. Porque nós temos que cuidar da retificação de registro, mas não nos esqueçamos da possibilidade, que fica apenas referida aqui, possibilidade ao menos teórica, porque ela muitas vezes dependente de autorização legislativa, de que também os títulos registrais, ou seja, os títulos expedidos pelo registro, podem eles também ser objeto de retificação. Essas são as chamadas retificações extraprotocolares, admissíveis quando a legislação as permite, e que diz respeito aos títulos, e não aos registros. O de que nós vamos tratar, diversamente, não é da retificação de títulos, matéria que não está abrangida nesse artigo 39, que é o objeto hoje dos nossos comentários. O que nós vamos tratar é da retificação do registro. Bom, procedamos com alguma forma e com algum vagar. Existem, como se sabe, 3 modos de saber, ou seja, modos de acessar a um conhecimento de natureza científica. Esses 3 modos são a definição, a divisão
e a argumentação. Isso é matéria sabida. Parece que, do ponto de vista teórico, mais ortodoxo, o melhor é sempre começar pela definição, passar pela divisão e chegar na argumentação. Embora muitas vezes, pedagogicamente, o melhor é partir da divisão, porque com a divisão nós já tomamos as espécies, e das espécies nós rapidamente podemos, ou com mais facilidade, podemos chegar à definição. E às vezes, isso se dá tanto na via do conhecimento, ou seja, nós apreciamos as espécies e das espécies retiramos por abstração o conceito ou definição, mas também se autoriza, se legitima, muitas vezes até se torna bastante conveniente para o campo da exposição didática, como uma forma melhor de nós acedermos, ou seja, tocarmos o assunto de que vamos tratar. Aqui no caso, eu prefiro o caminho ortodoxo, até porque quero crer que quase todos, para não dizer todos, aqueles que me dão a honra de estar presentes nessa nossa reunião, têm claramente a ideia de que é uma retificação de registro, a ideia geral do que é uma retificação de registro. E quando não a tenham na prática, ou seja, quando não tenham praticado um ato retificatório, tem uma certa intuição daquilo de que se trata. Eu estou falando sobretudo dos advogados, que muitas vezes não têm o exercício, claro, da retificação de um ato registral, mas sabem perfeitamente do que se trata. Mas cogitemos um pouquinho. Às vezes é interessante que nós sabemos bem uma coisa, conhecemos bem uma coisa, e aí nos perguntam, mas então me dê um conceito dessa coisa, e nós nos atrapalhamos um pouco. Por mais que nós conheçamos o assunto. Então, tenhamos um pouco de paciência. A palavra retificação em português, ela vem derivada, como a maior parte dos vocábulos da língua portuguesa, vem, para dizer de algum modo, derivada do latim. Eu digo para dizer de algum modo derivada do latim porque essa grande, talvez a maior linguista da língua portuguesa, embora alemã de nascimento, que foi Carolina Michaelis, dizia que é errado, é de todo errado que nós digamos que a língua portuguesa deriva do latim, que a língua portuguesa procede do latim, tem origem no latim. Não, isso não é verdade. E ela concluía com a autoridade que tinha de grande linguista. A língua portuguesa é o latim. Um latim decadente, um latim um tanto empobrecido, mas é o latim. E por isso não devemos nos surpreender de que tantas e tantas palavras do nosso vocabulário sejam expressões, de algum modo alteradas daquilo que representava, que se expressava na língua latina. E a palavra retificação tem o seu étimo latino, sua raiz latina. Antes de eu até referir rapidamente esse étimo, essa raiz latina, essa origem na língua latina, é bom que se diga que a razão de ser de nós tocarmos a etimologia não é a de quem tem um espírito de museu, de tocar antiguidades, de colecionar raridades, peculiaridades, erudições, nada disso. A razão de ser de nós irmos à etimologia sempre é a de buscar um núcleo que nos esclareça bem o significado dos vocábulos. Por que razão? Porque, embora os vocábulos as palavras sejam criações convencionais, os homens convencionam certos modos designativos das coisas, são convencionais, portanto, não são ditados pela natureza, não são independentes da inteligência humana. Mas vejam, embora sejam convencionais, embora sejam criações humanas, essas criações, essas convenções não são arbitrárias. Há sempre algo na indicação, na designação, na denominação de uma coisa que reflete um certo vínculo com a realidade. Descobrir esse vínculo da realidade
é como assim descobrir o mistério da palavra. E descobrir o mistério da palavra é tocar a essência da coisa. É por isso que se diz que o nomen, em latim, o nome, corresponde de algum modo ao numen, a essência da coisa. Então, é vantajoso buscar a etimologia, volto a dizer, não com o espírito de um pesquisador de museu, mas de alguém que deseja conhecer o encanto do vocábulo, o mistério da essência de um vocábulo. E assim, a palavra retificação, o vocábulo português retificação, provém, como eu disse, do latim retificatio retificationes, uma palavra, portanto, como vem aqui pela menção do genitivo singular, final is, uma palavra de terceira declinação latina, palavra feminina de terceira declinação latina. E o que significava em latim, ou significa até hoje, porque sendo o latim um idioma, uma língua morta, ela tem já estratificado o seu vocabulário. O seu vocabulário não muda. Ao contrário da língua portuguesa, em que o vocabulário pode mudar, e muda sempre com o seu dinamismo, o latim tem a vantagem de ser uma língua morta, ou seja, de estar inteiramente consolidado. Retificatio, retificaciones, significa em latim o que para nós é, em português, retificação. Mas o que é retificação? E agora já podemos apanhar na própria origem latina da palavra algo que nos interessa ao conceito real, ao conceito semântico de retificação. Retificação é tornar reto, é dar retidão a alguma coisa, é endireitar alguma coisa, é tornar certo o que é incerto, é tornar regular o que é irregular, é, por assim dizer, portanto, dar um caráter de retidão a uma coisa que está tortuosa, ou pelo menos manter uma retidão originariamente imposta a alguma coisa. Doutor Canela, muito obrigado por sua saudação. Estou vendo aqui. Eu até não posso saudar todo mundo, porque, como sabem, aqui no Instagram as mensagens correm e eu não consigo retê-las todas de memória. Então, retificação é tornar algo reto, é dar retidão. Ora, mas reparem uma coisa, vamos pensar um pouquinho. O que é a retidão no registro? Bom, a retidão no registro se apresenta sob dois aspectos distintos. Ela pode ser uma retidão meramente de forma, ou seja, que o registro está lançado de maneira adequada, formalmente adequada. O registro foi escrito, suponho assim, escrito em português, como deve ser, devidamente assinado, datado, etc. Bom, mas ela pode ser também uma retidão material. O que é essa retidão material? É exatamente a especulação, o espelhamento do registro com a realidade das coisas a que ele se refere. Mas aqui entra um ponto importante. Então, temos uma retidão formal do registro e uma retidão material do registro. A material do registro é aquela que se corresponde, que espelha, que especula a realidade exterior. Ao passo que a retidão formal é apenas a retidão do registro de acordo com a legislação, com as regras que impõem o perfazimento de uma inscrição. Bom, essa retidão material do registro, que é o espelho da realidade, na verdade não consegue espelhar a totalidade do real. É sempre uma especulação de uma parcela da realidade. É a parcela que interessa ao registro. Significa dizer que nós temos duas exigências para essa retidão material do registro. Primeira exigência, que o registro seja exato. O que quer dizer um registro exato? O registro da exatidão da inscrição. Significa dizer que o registro recebe a realidade, recebe aquela parcela da realidade sem falseá-la, sem deformá-la. Como falamos em espelho, podemos mostrar um espelho fiel, um espelho leal, e não aqueles espelhos, por exemplo, que há em alguns locais de diversão, que deformam a imagem. O registro deve ser exato, ele deve espelhar rigorosamente a realidade que ele capta. Mas veja, não basta que ele seja exato, não basta que ele que ele não falseie com suas palavras aquilo que a ele corresponde na realidade. É preciso também, esse é o ponto, que ele seja integral, ou seja,
Primeiro requisito, exatidão. Segundo requisito, integralidade. O registro precisa trazer para si, trazer para dentro do mundo registral tudo aquilo que se exige que se traga. A integralidade é sempre algo que está limitado àquela parcela da realidade que interessa ao registro. Então, há necessidade de trazer para o registro não só a verdade, mas tudo aquilo que interessa a essa verdade. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para esclarecer uma diferença. Suponha que eu esteja fazendo uma inscrição qualquer e que eu tenha que colocar o número do CPF de alguém. E aí, nesse momento, por acaso eu não tenho esse número e eu falseio esse número. Bom, o registro aqui é uma deformação da realidade, eu coloquei uma falsidade. O registro é inexato. Ele fere a exatidão, porque ele fere a verdade, deforma a verdade. Afasta-se da realidade. Uma coisa diversa é que eu, então, não tendo o número, não o coloque. E aí o registro não é integral, não é que ele seja contrastante com a exatidão, mas ele é contrastante com a integralidade. Ele deixa de referir o que tem de referir. Então nós temos, volto a dizer, para o tema da retidão material do registro, nós temos aqui essa necessidade de que o registro seja exato e que seja íntegro. Muito bem. Bom, isto é para que o registro seja reto, mas pode dar-se, e esse é o ponto, que o registro não seja reto, ou seja, que ele exija retificação. Esse é o problema. E quando o registro exige retificação, ou seja, exige algo para tornar-se reto, nós falamos aqui numa hipótese geral, genérica de retificação, que comporta divisões sobre as quais vamos falar alguma coisa agora. A retificação do registro, ou seja, os modos com que nós podemos fazer com que o registro se torne reto, um registro que seja inexato, que possua um equívoco formal ou que seja não íntegro, nós temos que torná-lo reto. Isso nós fazemos por meio de um modo, de um método, de um processo, que é o processo de retificação. Mas por esse termo processo de retificação, nós, na verdade, compreendemos mais de um método, ou mais de uma natureza do processo. Compreendemos, de logo, um processo de natureza jurisdicional, contencioso. Eu verifico um erro em determinado registro, quero corrigi-lo e vale-me da via jurisdicional para fazer a correção. Processo contencioso. Uma outra via é de caráter administrativo. Então aqui nós temos uma dúplice espécie. Uma que se processa perante o próprio registrador. Aqui nós temos um caso de jurisdição administrativa stricto sensu, processada perante o próprio registrador. E outra é um processo também de natureza administrativa, alguns acham e sustentam aí a natureza de jurisdição voluntária, o que, a meu ver, não se sustenta, não me parece bem, mas enfim, respeitemos o direito de as pessoas opinarem. A ciência deve marchar sempre com essa liberdade de sustentação de posições decidiosas. Se nós não pudermos contrastar os entendimentos, nós teremos uma falsa ciência, um despotismo desilustrado, por assim dizer, que não permite discussão, não permite desafios a verdades dogmaticamente estabelecidas, quando na verdade nós estamos num ambiente frequentemente opinável. Mas enfim, esse outro processo, que a meu ver também mantém natureza administrativa estrita e não de jurisdição voluntária, não se realiza perante o registrador, senão que exige a intervenção judicial e exige a participação a conta de custos legis, ou seja, de custódio da lei, do Ministério Público, de um promotor público. Muito bem. Diante disso, nós podemos agora voltar a esse artigo 39, depois dessa explanação
mais ampla sobre o processo de retificação e sobre todas as suas várias espécies, nós podemos voltar as atenções para esse artigo 39. E aqui vamos ver que diz o legislador: tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas, notem bem, antes da assinatura. Então é feito perante o próprio registrador. Ele faz um lançamento e ali omite algo que deveria constar, ou comete um erro, vai ter de corrigir esse erro, retificá-lo, tornar reto o assento. E se ainda não houve assinatura do ato, ele pode fazê-lo, e as pessoas que participaram do ato, os intervenientes neste ato, assinam na sequência, está resolvido, toto quaestio. A segunda hipótese é que, embora já assinado, não houve um outro assento posterior a esse, caso em que ele faz o lançamento retificatório na sequência, antes sempre do outro assento, e colhe novamente a assinatura de todos. Está resolvida a segunda hipótese. Mas vejamos algumas ideias em torno desse dispositivo ainda. Em primeiro lugar, entendamos que esses, chamemos-los assim, de modo geral, erros registrais, contêm uma noção geral, que é da noção de dissonância registral. Não é muito comum a expressão. No direito brasileiro, menos ainda. Mas, às vezes se usa, em vez de dissonância registral, especialmente no direito estrangeiro, em sentido genérico, a expressão inexatidão registral. O inconveniente é que também se usa inexatidão registral em sentido específico. Por isso parecerá melhor, mas volto a dizer, isso não é do nosso usus loquendi, não se fala assim habitualmente. E por isso causa um certo impacto inicial. Pode falar-se em dissonância registral para abarcar todas as modalidades de contrastes do registro, seja com a exigível retidão formal, seja com a não menos exigível retidão material. Isso é um conceito genérico. Mas desse conceito genérico de dissonância participam várias espécies. Por exemplo, a espécie da discordância, não já da dissonância, mas da discordância registral. E o que é a discordância registral? É, na verdade, uma categoria que diz respeito a situações fáticas que sejam posteriores ao registro e que o alterem, o que o devam alterar. Por exemplo, eu faço um registro, vamos pegar um exemplo aqui do registro de imóveis, de um usufruto em nome de determinada pessoa, e essa pessoa morre. Então houve uma situação fática que evidentemente há de ter reflexo no registro e que corresponde, portanto, a uma discordância como dissonância superveniente, uma falta de retidão que sobrevém por uma alteração da situação de fato. Bom, por isso se fala em discordância. Não há concordância entre a realidade e o registro. E essa falta de consonância entre registro ou de conformidade entre o registro e a realidade das coisas é posterior ao registro. Bom, claro que comporta uma forma de retificação também. Nós não chamamos habitualmente de retificação. Costumeiramente, nesse exemplo mesmo do usufruto, do registro do usufruto, o que se faz, temos de fazer a averbação da morte do credor usufrutuário. Ótimo. Chamamos isso de averbação pura e simplesmente. Mas essa averbação visa a quê? Qual a finalidade dessa averbação? Bom, a finalidade dela geral é retificar o registro. É a retificação também. A outra hipótese é a hipótese específica da inexatidão registral. Como eu disse, a inexatidão pode também designar-se genericamente para abranger todas as faltas de retidão registral. Aqui, no caso, a inexatidão é uma dissonância do registro ao tempo mesmo em que o registro é lavrado. E essa dissonância pode ser formal, quando se dá um erro registral, ou pode ser material, substantivo. Quando se dá a inexatidão material substantiva, quando eu
faço um lançamento que não corresponde à realidade das coisas, ou seja, exatamente ao correspondente em contraposição ao que nós chamamos de retidão material. Então, eu lanço um dado falso no registro. Seja de maneira intencional, seja de maneira involuntária, isso não muda a natureza dessa inexatidão. Mas a outra inexatidão é a inexatidão por erro registral, que é o que se chama propriamente de erro registral. Erro praticado no registro, que se dá, portanto, agora já como inexatidão formal ou adjetiva do registro, que se dá quando, exatamente uma das hipóteses é essa aqui, né? Uma omissão, um erro no lançamento, e isso exige retificação. Como se dá essa retificação? Bom, essa retificação pode ser positiva, pode ser negativa e pode ser mista. Como é que isso ocorre? Retificação positiva é só aquela que inclui alguma coisa. Por exemplo, eu faço um acento, uma inscrição, e deixo de indicar nessa inscrição, suponho, um nome de uma pessoa, prenome de uma pessoa. Chamava-se, vamos ver aqui, não tem nenhum prenome aqui, tá bem? Vamos ver, eu lembrei aqui que a doutora Mônica Della Vecchia entrou aqui, não, passou aqui o nome dela. Então vamos lá, esqueceram de colocar, ela se chama Mônica Maria, colocaram-se Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, ou então Mônica Maria Macedo Della Vecchia. Excluíram o Guimarães, o que vai deixar a mãe dela muito zangada. Então é preciso fazer aqui uma retificação positiva. O que é a retificação positiva? Inclua o que está faltando. De outra parte, pode ser uma retificação negativa. Por exemplo, há pouco vi aqui o nome da doutora Amanda Gil também. E também vi da doutora Kátia Jonas. Imaginem que num assento de interesse da doutora Amanda Gil se coloque Amanda Gil Jonas. Um erro que pode ocorrer. Então, aqui é o caso de fazer uma exclusão de nome lançado a mais. Vamos dizer, expungir o registro de um dado que lhe foi acrescentado indevidamente. E aqui nós estamos diante de uma retificação negativa. Mas podemos ter ainda uma retificação mista. Qual é a retificação mista? É aquela que de um lado exclui essa parte negativa e de outro inclui. Por exemplo, Evelyn Tonioli Valente, nome da Evelyn. Então eles esquecem de colocar Valente, mas em vez de Valente, estou vendo aqui o sobrenome Mesquita, colocam Evelyn Valente Mesquita, ou Evelyn Tonioli Mesquita. Então qual é a retificação mista? Eu retiro o Mesquita, portanto é a parte negativa, e incluo o Valente, que faltou no nome correto. Então a gente tem esse caráter de retificação mista ou retificação híbrida. Muito bem. O artigo 39, de que nós estamos tratando, portanto, é um caso de retificação, que não contente com as retificações previstas dos artigos 109 a 112. Nós vamos ver isso na próxima semana, ao referirmos aqui ao artigo 40. Nós já deixamos isso antecipado. E aqui se dá, portanto, um grupo de retificações possíveis. Caso de lacuna ou omissão. Algo que devia estar no registro e não está. Primeira hipótese. Segunda hipótese, um caso de erro. O que eles querem dizer aqui com erro? Quer dizer a inclusão de algo indevido. O texto não é dos mais felizes, o texto da lei. Mas, enfim, tendo havido omissão ou erro, portanto, tendo havido lacuna daquilo que deveria constar e não consta do registro, ou erro, ou seja, algo que malforma o registro, que fere a sua exatidão ou a sua exação formal, exatidão formal, de modo que isso exija uma retificação, seja por adição, seja por emenda, que pode ser uma emenda subtrativa, note-se bem, pode ser subtrativa, como eu disse, a retificação pode ser positiva, negativa ou mista. Estas emendas, estas adições,
estas retificações, como melhor parece chamá-las, devem ser feitas em duas hipóteses aqui. Ou antes da assinatura do assento, ou ainda em seguida às assinaturas. Neste caso, necessariamente antes do lançamento de outro assento, ressalvando-se que ao final devam todos assinarem essa retificação. Portanto, nós temos aqui, depois nós vamos ver aqui os efeitos dos equívocos que possam ocorrer na aplicação dessa regra do artigo 39 da Lei de 6.015, matéria que é objeto do artigo 41. Nós vamos ver se conseguimos ver na semana que vem. Então, vimos aqui em resumo um tema relativo à retificação registral. E vimos isso de maneira tal que situamos a norma da regra do artigo 39 da Lei 6.015 dentro de um sistema. Ou seja, compreender organicamente como tratar a retificação do registro. Eu quero, então, encerrando aqui, já, de acordo com a ideia que essas aulas sejam realmente aulas relativamente curtas. Não? Nós temos, todos nós, pouco tempo para despender com as nossas atividades, e a minha experiência com a via informática é que as exposições longas, elas acabam sendo muito mal aproveitadas. O ideal é que as exposições se façam entre 15 e 20 minutos. Eu, às vezes, me estendo um pouco, acho que é culpa da idade. Eu quero, mais uma vez, agradecer muitíssimo, muitíssimo de fato, aqueles que comparecem a esses nossos encontros Caminhando com a Lei 6.015, e dizer que é um motivo de grande satisfação para mim poder tratar aqui de temas dos registros públicos. Quero também dizer que vamos realizar aqui em São Paulo, graças ao apoio da NUREG do Paraná, da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, um encontro híbrido. A seu tempo eu noticiarei aí a ARPEN de Goiás. Vamos ver que tema. Eu vou tratar de algum tema que interesse tanto aos registros quanto às notas. Ainda vou pensar sobre o que vou fazer. E deve ser entre o dia 9 e o dia 10 de dezembro. Um encontro híbrido, porque será pela primeira vez depois deste pandemônio, desta pandemia, realizado de maneira presencial, mas ao mesmo tempo pela via informática. Mas eu avisarei a tempo. Na semana que vem vamos ter nova explanação aqui da série, porque eu perpetro aniversário no final do mês e vou sair em viagem, uma viagem muito curtinha, razão pela qual eu pedi e contei com a generosidade da direção da ARPEN de Goiás para alterar a data, antecipando a data da minha exposição. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Bruno Quintiliano da Silva da Silva Vieira, e também a minha amiga Evelyn Valente, pelo apoio que dão a essas nossas reuniões, e agradeço a todos os que aqui compareceram para esses nossos estudos. Muito obrigado e, se Deus quiser, nos vemos na semana que vem.